A paz do Senhor, gente. Boa noite, meus amados. Glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente cada um de vocês que nos acompanha. Graças a Deus por tudo que o nosso Deus tem feito e por tudo que Ele irá fazer. Meu muito obrigada a cada um de vocês que estão conosco. Você que chegou agora, obrigada, seja muito bem-vindo. O nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. A palavra do Senhor que nós iremos meditar encontra-se no livro de Josué, capítulo de número 9, a partir do versículo 4, que nos diz assim: E usaram também de astúcias, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram os sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres velhos, e vinhos rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendos, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho, em saco e bolorento. E vieram Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, e lhe disseram, é ele aos homens de Israel. E disseram ele aos homens de Israel, vimos de uma terra distante. Faz, pois, agora concerto conosco. Graças a Deus, só até aqui por essa palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. Uma palavra, meus amados, que se vocês lerem em casa, vocês vão ver que é uma passagem que muito tem a nos ensinar. Capítulo 9 de Josué. Esses homens aqui eram os gibeonitas. Ele vendo que o povo de Israel era um povo forte, que tinha um Deus forte, que fazia grandes coisas a seu favor. Quando os outros povos se juntaram contra Israel, eles usaram de astúcia. Quiseram o quê? Que se alinhar a Israel. Se alinhar não, quer dizer enganar a Israel. Para quê? Para que eles ficassem protegidos ali no meio do povo de Israel. Então vejas, eles ali vestiram roupas velhas, pegaram vinho velho, sapato velho, enfim, para dizer que vinha de uma terra muito longínqua. Aí ele fala ali para Josué e os príncipes que os pães, quando eles pegaram, os pães eram bons. E agora já estava todo embolorado, quer dizer o que tenha caminhado muito tempo pelo caminho até chegar ali em Israel. Veja, meus amados, que nós, seres humanos, somos falhos e tendenciosos a seguir pelo que nós vemos, né? Glória a Deus. A nós não fomos chamados para viver por vista, mas para viver por fé. Glória a Deus. Porque quando nós andamos por fé, nós temos um Deus que nos esclarece muita coisa. Nós temos um Deus que abre caminho e que nos dá vitória. Josué aqui, os príncipes, ao ouvir a história daquele povo, né, ouviu a história daquele povo, se renderam e fizeram o concerto com aquele povo, que eles poderiam ficar ali, que haveria paz entre eles. Dias depois, eles descobrem que eles são gibeonitas, moram perto, e ali o que acontece? Quando eles descobrem, por ele já ter dado a palavra, não pode mais voltar atrás. Meu amado, minha amada, cuidado com o que você fala, para que você não possa ficar preso nas garras do inimigo por conta de uma palavra. Então, que nessa noite, no momento que você vê este vídeo, tome cuidado com o que você fala, tome cuidado com o que você promete, porque nós vemos aqui que Josué e os filhos de Israel ficaram presos aos gibeonitas por conta de uma palavra, porque quando aqueles homens chegaram ali, o que era que Josué tinha que fazer? Buscar a Deus para que Deus viesse dar entendimento a eles, se associavam ou não com aquele povo. Mas eles, ao ouvir a história que os gibeonitas contaram, eles logo acreditaram. Então, veja, muitas vezes nós somos levados ao que nós vemos, somos levados pelo que ouvimos, e assim, às vezes acabamos fazendo aliança com quem nós não deveríamos fazer. Então, vigie nessa noite, vigie no momento que você vê esse vídeo, e em todo momento da sua vida seja vigilante, né? A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser simples como pomba, mas prudente como serpente. Então, não é todas as pessoas que nós devemos nos alinhar. Antes de fazer alguma coisa, peça a direção de Deus. Josué ali, mas os príncipes não tinham mais como voltar atrás, que já tinham dito para aqueles homens que eles viveriam em paz. E ali tomaram os gibeonitas e botaram por rachadores de lenha ali no meio da sua comunidade, no meio do seu território, né? Glória a Deus. Então, veja que às vezes quando nós
seguimos os nossos olhos, nós corremos o risco de nos enganar. Lembra quando quando Samuel foi à casa de Jessé, o primeiro que entrou na sala, Samuel pensara que era o rei, sim, porque Deus tinha dito para Samuel, ir à casa de Jessé, e lá ele ia ungir um dos filhos de Jessé a rei. Deus não tinha dito quem era, mas quando Samuel chega ali, na casa de Jessé, o primeiro que entra, ele pensa que é o rei. E Deus fala para Samuel que não é aquele, não é o segundo, não é o terceiro, e Samuel sempre pensando que seria o próximo, porque cada um mais vistoso, né, mais bonito do que o outro. Enfim, nós somos levados a isso, a nos deixar levar de acordo com o que nós vimos. Muitas vezes até somos levados por os nossos sentimentos, mas que nós possamos usar a razão, e mais do que a razão, mas a comunhão com Deus, para tomarmos decisões acertadas, para que nós possamos ser mais do que vencedor, em nome de Cristo Jesus. Porque muitas vezes quando nós decidimos coisas de nós mesmos, nós nos atrapalhamos, mas quando nós buscamos o Senhor nos dá a direção certa, e aí nós teremos vitória, glória a Deus. Então, ali, quando Samuel pensa que acabou ali os jovens, ele pergunta para Jessé, acabaram-se os mancebos? Jessé disse que ainda tinha um lá no pasto. E justamente aquele um que estava no pasto era que seria ungido a rei, seria Davi, né? Improvável entre os seus irmãos, porque para nós seres humanos, nós olhamos a estatura, olhamos a beleza, olhamos isso e olhamos aquilo. Mas o Senhor vê o coração. Então, glória a Deus por isso. Nessa história aqui dos gibeonitas nos mostra muito isso. Ali Josué e os filhos de Israel se compadeceram daquele povo que chegaram ali fingindo ser de uma terra longínqua. E ali eles disseram para Josué que vieram por conta do Deus de Josué, né, de tudo que o Deus de Josué tinha feito. De certa forma era verdade, porque eles sabiam que o Deus de Josué era poderoso. Então, eles usaram de astúcia contra o povo de Israel. Por quê? Porque não falaram a verdade que moravam ali vizinho. Eles fingiram ser de longe. Então, muitas vezes, meus amados, tem pessoas que estão perto da gente e fingem ser aquilo que não é. Então, tome cuidado. Bote tudo diante do Senhor, toda a sua vida, todos os seus relacionamentos, todos os seus negócios, e não haja pela razão, não haja pela emoção, não haja pelo aquilo que você acha que é, mas busque a Deus, que o Senhor vai lhe dar a direção necessária para que você seja vitorioso. Amém? Glória a Deus. O nosso Deus é poderoso e a palavra de Deus nos diz que jamais será envergonhado ou confundido aquele que nele espera. Então, você não será envergonhado, você não será confundido, mas você precisa estar esperando em Deus, obedecendo a palavra do Senhor e com o ouvido bem atento à sua voz, porque o nosso Deus fala e é o nosso Deus que nos livra de toda cilada. Não vá fazendo o que você acha que é certo, mas pergunte ao Senhor, que com certeza Ele lhe direcionará para caminhos de vitória. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, Pai, por mais uma noite maravilhosa na tua presença. Pai, visita grandemente cada um dos teus filhos, livra de todo acidente do corpo e da alma. Dai uma noite maravilhosa na tua presença, para a glória do teu nome. Amém. Amados, um forte abraço. Fique na paz do Senhor. Permanecemos assim. Eu daqui orando por vocês, eu sei que vocês também estão orando por mim. E a nossa vida será cada dia mais abençoada para a glória do seu nosso Deus. Um forte abraço.